Meditação diária. Fé na pregação profética traz prosperidade. Portanto, o tema que nós vamos meditar é no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E também nós estaremos meditando sobre o profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. No contexto de segundo livro de Crônicas, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, mostra um Judá cercado por inimigos. Josafá convoca o povo ao jejum e Deus levanta um profeta, Jaaziel, para liberar uma palavra que mudaria o destino de uma nação inteira. Portanto, quando a voz profética é verdadeira, a fé é ativada e o impossível se torna possível. Quando a voz profética é verdadeira, a fé é ativada e o impossível se torna obediente. Josafá então declara ao povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Em Joel, no capítulo 2, versículo 1, nós vimos o mesmo princípio. Quando a trombeta do profeta soa, o povo desperta, a liderança se posiciona e a sociedade é confrontada. E aqui surge a grande responsabilidade dos líderes, pastores, mestres e pregadores nesta última hora. Pregar a palavra profética com vida, verdade, caráter e santidade, porque como o Senhor mesmo afirmou, não pode haver dolo, não pode haver engano na vida do ministrante. Vejamos, não pode haver dolo, não pode haver dolo é bom, não pode haver dolo, não pode haver engano na vida do ministrante. A centralidade da palavra profética na história de Deus, da revelação progressiva das doutrinas aos escritos dos profetas, vimos o desenvolvimento constante da voz de Deus na história. Os profetas deixaram de anunciar apenas eventos e passaram a interpretar a lei e revelar o coração de Deus. Eles eram pregadores, intérprete, confrontadores, alerta vivos, trombetas humanas. No centro da profecia sempre estava Deus, revelado pelos profetas, poderoso e temível, que fala com seus servos. Portanto, ele é um Deus relacional e santo que chama ao clamor, misericordioso, pronto a perdoar, justo que distingue o ímpio do justo, fiel que exige fidelidade, santo que exige santidade, único sem outro semelhante. Esse é o nosso Deus, é esse Deus que sustenta e respalda o profeta verdadeiro. A fé na palavra profética gera prosperidade. Vejamos a prosperidade aqui em segundo Crônicas, capítulo 2, capítulo 20, versículo 20. A prosperidade aqui não é meramente material, é segurança, direção, vitória, clareza, livramento e avanço espiritual e social. Josafá disse: crede no Senhor, na segurança espiritual. Crede nos seus profetas, prosperareis, resultante da obediência à palavra viva. Mas essa prosperidade depende da integridade da trombeta que soa. Portanto, como uma trombeta suja
pode emitir um som claro para uma geração confusa, como a trombeta suja pode emitir um som claro para uma geração que está suja, confusa. O profeta só prospera se viver o que prega. Caso contrário, a trombeta perde o som, o púlpito perde a autoridade e o povo perde a fé. Portanto, tocai a trombeta em Sião, o chamado urgente da última hora. Joel capítulo 2, versículo 1. Joel anuncia: o dia do Senhor está perto. Os moradores da terra devem tremer. O Monte Santo deve ecoar a verdade. O mensageiro da última hora não pode viver de aparência, deve viver de experiência. A buzina não é tocada por covardes, ela é tocada por homens e mulheres que vivem a lei, a verdade, a santidade, o evangelho e o temor de Deus. Portanto, o pregador que vive o que prega transforma o púlpito em uma trombeta e a sociedade em uma terra fértil. O pregador que vive o que prega transforma o púlpito em uma trombeta e a sociedade em uma terra fértil. Vejamos então que nós, como liderança, precisamos cultivar a santidade antes de microfone. Precisamos pregar primeiro para nós mesmos, depois para a igreja. Devemos buscar a palavra, não apenas sermões prontos. Devemos buscar a palavra, não apenas sermões prontos. Devemos orar, vigiar e orar. Não é conselho, é mandamento ministerial. Portanto, como igreja, devemos ouvir a palavra com fé, devemos confirmar na Bíblia, devemos discernir vidas, não aparência. Portanto, devemos honrar o profeta verdadeiro, o que vive, o que prega. Portanto, como sociedade, a voz profética denuncia a injustiça, a voz profética clama por arrependimento, a voz profética restaura a dignidade, a voz profética aponta para o único Deus verdadeiro. Já estamos concluindo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe, me ajude. Ouve aí, compartilhe, deixe seu like, comenta, manda para alguém. Deus vai falar, Deus vai despertar. A palavra de Deus é viva e eficaz. A prosperidade prometida em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, é para uma geração que acredita na palavra e confia em profetas íntegros. Joel capítulo 2, versículo 1 nos alerta que o dia está perto e mais do que nunca precisamos de trombetas vivas. Cada líder, pastor, mestre, pregador se torne uma voz de Deus, um exemplo, um guardião da verdade, um profeta sem dolo, pois quando a trombeta é pura, a fé é despertada, e quando a fé é despertada, a prosperidade de Deus se manifesta. Portanto, se não for agora, quando ouviremos e viveremos a palavra profética que pode mudar esta geração? Se não for agora, quando é que nós viveremos? Quando é que nós viveremos? Quando ouviremos e viveremos a palavra profética que pode mudar uma geração? Então, pregador, ministro, professor, você que transmite a palavra de Deus, vive o que prega, anuncie a palavra de Deus com retidão, vá buscar ao Senhor em oração, em clamor, em jejum, fale com Deus para poder falar com os homens. Portanto, seja um obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, pois precisamos de homens e mulheres
que se dedicam tempo buscando a Deus, falando com Deus, ouvindo Deus falar, para poder falar de Deus ao povo de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.